No conto do Bruno, então, tem esse cara aí que ele tá sonhando e acordando. A gente tem uma sensação ali de mistério, de suspense e tal. E é um conto bem difícil, viu? É um texto difícil, porque ele não tem exatamente uma cronologia, assim. Foi o que o Panda falou até na última live que ele fez. Na verdade, foi uma gravação, né? Que a gente fez os cortes dos contos, que ele fez com o Riel e com a Vitória. Onde eles falaram no começo lá que não iam analisar outros contos, incluindo um meu, que não vai ficar para esse momento aqui agora, porque eles acharam muito difícil e tal, porque é de detectar a história ali e tal, né? Então é aquela coisa lá, né? A gente escapa do storytelling um pouquinho e nego já não consegue entender nada, né? Então você vê, algumas regras aí, elas têm motivo de existir. A gente vai discutir isso aí na próxima live, né, não, Lisboa? Essas regras, Isso aí. regras não, né? Dicas de escrita e tal. Uhum. E eu passei esse texto aqui para duas pessoas, duas mulheres, a minha esposa e a minha cunhada que está aqui, né? Não falou mais nada aí, mas ela está aí. Daqui a pouco tá chegando aqui em casa. E aí a Gabi, quando ela terminou de ler, eu falei: "E aí, o que você entendeu?" Ela terminou de ler o texto e ela comentou o seguinte sobre o personagem, não sobre o Bruno, tá? Sobre o personagem do Bruno. Ela falou: "Esse cara tá doido, né?" Ela falou assim: "Esse cara tá doido, né?" E aí a Lívia, um pouquinho depois, assim, ela tava lendo também, a minha esposa, e aí ela fez uma análise, vou comentar só a primeira frase dela aqui, que ela falou assim: "Ah, esse cara tá num estado de sonolência, não é isso?" Ela comentou assim comigo. Que eu acho que é o que tá acontecendo aqui também. A sua primeira impressão, assim, qual que foi do conto, Lisboa? Na minha impressão foi de um cara que tava doido mesmo. Até porque o título já entrega um pouco isso, né? Então, eu acho que é isso mesmo, ele tá maluco. Quase É um cara insano, né? doido. Sim, sim. Mas eu acho que talvez seja quase. Talvez seja insano mesmo. É quase insano do ponto de vista dele, entendeu? Eu Tipo, tenho, ainda eu tenho resta um pouco de. tá, eu Aham, tenho uma fala. alternativa a isso. Porque quando você está sonhando, os sonhos eles não têm controle, né? Geralmente, via de regra. Salve, Matheus! E obrigado aí mais uma vez pela organização lá do link do Notion. Muito obrigado mesmo. Eu, dessa vez aqui, tive que correr pro link lá para ver as coisas. Agora tá muito mais fácil, né? Quando a gente tá sonhando, os sonhos vão saindo do controle, assim, depois quando a gente acorda, a gente fala: "Caramba, eu tô maluco, cara, olha o que eu sonhei." A gente sempre tem a sensação de que tá meio biruta, se a gente for levar a sério, porque tem uma ideia, assim, de que os sonhos, eles têm a ver com o que a gente pensou no dia, ou com alguma parada da nossa cabeça mesmo, né? Então, Uhum, ainda que seja difícil de descrever isso, de bater o martelo, assim, alguns elementos do sonho a gente lembra de alguma coisa. Ah, devo ter sonhado com isso por causa daquilo. Nem sempre dá pra fazer uma conexão, né? Então a gente pensa às vezes que a gente tá meio doido mesmo. Então aqui eu acho que esse quase, ele foi meio proposital, porque se você for contar os seus sonhos para muita gente, ou muitos sonhos para alguém, a pessoa vai ficar meio desconfiada de você. E esse cara, tem alguém falando para ele dos sonhos dele. Né? O narrador tá falando para ele, né? sim. Então, eu não sei, esse quase, ele não tá, ele tá entre parênteses ali, né? Então, a ênfase tá no insano. No quase é uma hipótese, né? Mas eu Sim. acho que é uma hipótese boa. Eu gosto de pensar que isso aqui é uma parada completamente onírica mesmo, essa coisa, essa viagem do sonho, assim. Tá, mas vamos entrar um pouco mais pra galera entender, né? O que tá acontecendo aqui. É o seguinte, ó. Esse conto do Bruno, ele vai justamente explorar essa fronteira entre o sonho e a realidade. Tá bem claro isso lá. O nível de insanidade do personagem, eu acho que não está claro, justamente porque você tem essa coisa do sonho e da realidade. E ele faz isso, né? O Bruno faz isso usando uma linguagem muito poética que embeleza o texto e atrapalha um pouco de você entender o que é que está acontecendo de fato. Mas eu acho que ele fez isso de propósito. Eu conversei pouco com ele sobre isso. Tem uma linguagem um pouco simbólica ali também, que eu não sei até onde que ele. Sobre o que ele está querendo falar ali. Mas, enfim, parece que o protagonista ele fica ali experimentando essa transição entre o estado de consciência e de inconsciência, né, dentro e fora dos sonhos. Pelo menos é isso que eu acho que acontece ali. Eu acho que a gente pode dizer que é isso que está acontecendo ali, né?
alguma segurança, né? Ou não? É, pode Não? ser. Mas continua, eu tenho outra teoria, mas vai lá. Tá. Vocês têm que ler o conto, tá? Porque a gente já vai divergir aqui, provavelmente na coisa que eu tô achando mais básica, mas porque realmente você não tem certeza, né? Ele. Tá, a minha conclusão eu vou tirar no final do porquê que eu acho isso, justamente por causa do jeito que termina o conto. Mas assim, o conto ele começa com a descrição desse cara que acorda de um sonho, onde ele morre no final, que é uma coisa bem típica de sonho mesmo, né? Que você morre no final e acorda, né? E à medida que a narrativa vai avançando, o personagem ele vai se afundando nessa coisa surreal, assim, misteriosa aí, e com um monte de frase boa pra caramba. Né? Antes da gente entrar, de fato, nas análises aqui, eu queria até mostrar algumas frases, porque a primeira delas já é maravilhosa, achei muito boa, e não é pouca frase boa que tem não, hein? Eu anotei algumas aqui, eu anotei 4 só. Essa aqui é a primeira frase, eu li, já li, né, no começo. Morreste em teus sonhos, acordaste, no entanto, para a vida. Ele acordou para a vida. A gente às vezes tem essa sensação, não sei quantos já tiveram esse tipo de experiência, de sonhar com alguma coisa assim, depois você ficar pensando assim naquilo assim, que é quase que aquilo fosse um insight para a vida mesmo, assim, né? Talvez isso seja meio comum. Ainda no comecinho, ele fala uma outra frase, que é essa aqui, ó. Desgrudaste da cama com pretensões de futuramente retorná-la. E então assim, ele acorda de fato, né? Eu gostei da frase, achei ela bonita, mas ele realmente acorda de fato, mas ele já quer voltar para dormir, né? Já quer voltar para dormir. Tem uma outra frase que eu gostei, solta, ela não significa muita coisa, mas eu achei bonita a analogia que ele fez. Não é bonita, eu achei legal a analogia, né? Eu não tinha pensado, eu acho que não usaria isso aqui, mas agora já é uma opção para mim. Ele fala que o personagem está com suas pálpebras semelhantes aos antolhos. O antolho, para quem não sabe, é aquela parada do cavalo, assim, ó, que fica assim, ó, fazendo ele olhar para um lado só. Então, ele não tem opção. Ele só pode ter uma perspectiva, que é aquela dos sonhos, né? Eu tô voltando pro cara aqui, né? Então, da mesma forma que o cavalo ele tá preso aqui, ele consegue lidar com aquilo que está diante dos olhos dele. Ele precisa até lidar com aquilo que está ali, mas ele só tem aquela opção. Né? O antolho é isso, ele serve para direcionar o cavalo, né? Então as pálpebras dele estão, é como se fossem. Primeiro eu pensei que tinha um peso ali tal do sono, mas parece que não é bem isso. Parece que é essa questão dele estar limitado pela, qual que eu falei? A realidade ou sei lá, pelo sonho mesmo, vamos colocar aqui, eu acho que eu não sei se eu usei outra palavra. E a última frase, essa aqui eu achei muito boa. Essa aqui é boa por si só. Aproveitando da educação do vazio, dormiste em ti e sonhaste. A gente tem um bom frasista aqui, pelo menos, né? Sim, Se sim. o conto, pelo menos, ele é meio obscuro, assim, meio ambíguo e tal, que eu acho que até essa foi a ideia dele, mas pelo menos frases boas a gente tem. Tá. Aliás, Ah, frases boas e longas, né? Porque isso daí que você tirou foi um pequeno extrato de uma frase que é um parágrafo inteiro. é Aí, ó. verdade. Tá É vendo? Aí, ó. verdade. Tá vendo? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui ela. É É a o terceiro frase. parágrafo inteiro. É uma frase só. Aham. Ih, Gostei. caramba. Sem medo nenhum de usar ó, ponto e Nem vai vírgula, caber, cara. Não vai caber. Ele travessão. dividiu a frase em 3 partes. Essa, Sim. essa e aí um finalzinho. O chat não deixou aqui, depois vocês leiam lá, mas ele tem várias frases longas. E ele sabe construir frases longas. Porque o problema naquele texto, para quem não sabe aí, gente, a gente está discutindo. Não, a gente vai discutir ainda, né? A gente começou Não, uma não, não, discussão não. lá no Nem grupo do precisa Telegram. explicar. Mas só, não, para explicar de uma maneira que não fique confusa, é que tem uma discussão entre mim e o Lucas de guias de escrita e eu sou leigo, né? Então eu não me coloco contra nem nada assim, nem me posiciono. Mas eu tendo a
a não gostar das noções mais modernas de escrita. E isso daí que ele está fazendo é um crime, né? Se você for pegar um curso de escrita lá da Úrsula K. Le Guin, por exemplo, ela já vai detonar um cara que escreve uma frase inteira, uma frase desse tamanho. Mas, enfim. Na nossa Mas próxima deu live, eu certo. vou te mostrar os argumentos dessa galera aí, direitinho. Sim, Vamos sim, vamos beleza. contextualizar Vamos essas lá. regras aí. Aí a Vamos gente lá. vê. Mas ele. Porque a questão aqui é que o Bruno consegue fazer frases longas, Uhum. interessantes, sem que a gente se perca pelo meio do caminho e que faça sentido ela ser longa. Porque o meu maior problema com frases longas é que às vezes elas não precisam ser longas. Você pode pôr o ponto lá, você pode fechar as frases sem nenhuma perda. Sem nenhuma perda. E isso, esse tipo de coisa ajuda a leitura. Você não tem como dizer que não. Ajuda a leitura. Mas se o cara conseguir fazer, né, se o cara conseguir fazer com que a frase longa dele seja boa pelo texto e ela não atrapalhe na leitura, ele tem mais é que fazer mesmo, né? Isso aí é uma questão de escolha do cara. Aí o Matheus, ele deu uma... Falou que ele acha que o Bruno tá fazendo uma ligação entre o Estrangeiro e a Metamorfose, né? Que foram obras que a gente analisou. Eu não sei, não consegui pensar nisso não, hein? Será? Então, Interessante. Boa. interessante, vou ter que pensar nisso. Bom chute. É. Vamos ver. Até porque, assim, porque eu Escreva acho mais aí. que esse cara tá louco mesmo. É porque conecta um pouquinho, inclusive, com o último desafio, que é o negócio, que é a questão de escrever algo do ponto de vista de um neurodivergente ou algo assim. Não lembro direito, foi o Panda que lançou. Mas eu lembro que eu tentei escrever algo nesse sentido e todo mundo escreveu também. E aí, porque eu acho isso? Porque o cara tá meio que preso num loop, né? Aqui, na manhã dele. Ele não. Não acontece muita coisa, mas todas essas coisas se passaram ao longo de um dia inteiro, sabe? Ou ele tá num loop, entendeu? Tipo assim, ele tá vivendo a mesma coisa todo o tempo, sabe? É isso que E não aí tá pode claro. muito bem ser um cara em coma, entendeu? Exato. Que aí ele tá Perfeitamente. vivendo essas coisas, sabe? Todo tempo, ele não chega a acordar. Então, No universo quase Antares, insano, ainda cabe isso, porque uma pessoa em coma, ela não chega a ser necessariamente uma pessoa, um PCD da vida, entendeu? Ela só tá numa situação que é meio ali, é um limbo, né? Você não sabe, ela não dá para dizer que ela tá consciente, não dá para dizer que ela tá inconsciente. Então, quase insano. Talvez o cara tá ficando quase insano pela condição dele. aham. Essa é a minha É, interpretação. do começo do conto acontece uma coisa ali, né? Porque se ele tivesse sozinho na narrativa, Uhum. beleza. Mas no começo do conto, já no começo, quando ele acorda, aparece um cara ali, né? Que é uma espécie de guarda, alguma coisa assim. Eu não entendi Uhum. direito, sabe? Né? Você lembra ali, né? Tem um vigia ali Sim, que vai sim. lá na cozinha, ele tá na cozinha e tal, ele acorda o protagonista ali, avisa pra ele que tem alguém lá fora chamando ele também, né? Uhum. E aí ele Então, mas começa por uma. isso que eu acho que ele tá preso na mente dele, Mas aí quem entendeu? seria o narrador? Hum, o narrador pode ser qualquer outra pessoa que está ali fora dessa pessoa, do corpo dele, entendeu? Pode ser, sei Mas o lá, a narrador, mas mulher aí que dele tá. que tá lá. Mas aí que tá. O narrador tá pressupondo, pelo menos ele tá utilizando aí outros dois personagens que estão envolvidos Aham, também nessa noia, que esse vigia e essa outra pessoa que estaria chamando ele lá fora. Né? Eu não sei se sim. chamando pra acordar, que diabo que é isso aí, né? É, Pensei em várias é claro. hipóteses assim, mas não consegui ter uma mais clara na cabeça assim. Porque ali, nessa hora também, é onde começa mais a loucura mesmo dele. Porque, por enquanto, Uhum. ele só acorda de um sonho que ele morreu, ele tá meio sonolento ali e tal, e aí um cara vem chamar ele dizendo que tem outra pessoa chamando ele lá fora. Só que ele começa a falar de uns barulhos indescritíveis, ele fala de um lance lá de uma luz distante, né? Sempre que tem uma luz distante, ou é aquela coisa da morte mesmo, você não pode ir até lá, é, não vá até a luz, né? Ou é uma parada de Aham. iluminação, né? E no sonho, eu já sonhei com essas paradas, você tem uma coisa lá no fundo brilhando, você tenta chegar até lá e não consegue e tal. Ele até fala isso, né? Que ele quer ir até essa luz distante, mas ele não consegue. Tem uma Uhum. escada infinita também, eu já sonhei com essas coisas. Aqui a gente tem uma experiência quase completa, né? De sonhos aqui, né? Uma experiência onírica quase completa.
essa escada também já sonhei com isso aqui, e é isso que acontece também. Tem uma escada infinita, assim, né? Aparece uma serpente, tem várias coisas típicas de sonho, assim. Mas assim, a narrativa inteira, ela fica Ou de brincando, quase morte também, ou de quase morte. né? Exatamente. Eu falo isso depois em algum momento. Nas anotações que eu fiz aqui, eu até cheguei a anotar isso para falar, mas não sei aonde aqui. Tô vendo os itens aqui. É que às vezes eu ponho assim, ó, tracinho, aí Aham, duas, três palavras. Isso aqui é lá. Aí eu não sei mais o que sim. significa. Mas, enfim, eu tava falando que a narrativa ela fica brincando com essa dualidade entre o sonho e a realidade. E meio que obriga a gente a questionar também a natureza da consciência do personagem, Uhum. quão consciente ele está ali, né? Ou não é nem da consciência, mas da sanidade do personagem, né? Ou até da existência mesmo dele, né? Se ele tá vivo, se ele não tá, enfim, levando em conta que é um narrador, que é um terceiro que está falando sobre ele, né? Não, ele não está falando em primeira pessoa. Enfim, pulando lá para o final, a gente tem uma coisa bem legal lá, que é o retorno dele de uma vez, assim, aquele estado inicial de acordar para a vida, né? Isso eu achei Uhum. particularmente interessante, porque é uma parada interessante que acontece nesses contos, assim, que terminam com a mesma ideia inicial. Eu comentei isso, eu conversei muito sobre isso com o Bruno, porque o Bruno estava com aquela ideia lá de uma teoria nova ali sobre o que estaria acontecendo no livro do Alice no País das Maravilhas, né? E um dos elementos que a gente estava comentando era que o livro termina do jeito que ele começa, ou pelo menos com alguns elementos do início, né? Mas nesse caso aqui, terminar do jeito que ele começa, né? Para quem não sabe aí, a frase inicial ela se repete lá no finalzinho, de um jeito bem interessante. Só que ao fazer isso nesse conto aqui, nesse texto, você tem uma sensação exatamente de uma coisa cíclica, né? De um loop, de uma repetição ali, onde o protagonista ele tá sempre morrendo nos sonhos, né? Que foi o que você falou. Sim. Ele acorda só para sonhar de novo, né? E aí você não, só que assim, não fala que ele vai dormir. Ele sempre acorda e de repente ele está sonhando. Então por isso que eu acho Uhum. que a minha esposa falou que é um estado de sonolência, né? Porque quando você tá naquele ponto assim que você tá meio dormindo, meio acordando, pois nem você sabe o que tá acontecendo direito, né? Você começa a misturar as coisas que você tá enxergando com o sonho e tal, começa a raciocinar ali, daqui a pouco você sai do sonho bem tranquilo assim, às vezes não é de um jeito abrupto, né? Você só sai do sonho e você nem consegue dizer o que estava acontecendo, alguma coisa que fazia tanto sentido na hora que você estava sonhando, quando você você volta para a consciência assim, você tenta analisar, peraí, o que eu estava falando? Você não consegue ver sentido mais naquilo e tal. E aqui fica acontecendo isso, né? Ah, enfim, pode ser mesmo que ele esteja em coma. Eu vou perguntar isso depois pro Bruno. Talvez Uhum. seja isso, né? Mas a explicação da coma também serve para qualquer coisa, né? Serve para explicar o Bob É uma trapaça, Esponja, né? serve para explicar o Ash, todo mundo. É, Então, se a gente fosse fazer uma análise psicológica, por exemplo, aqui, eu não gosto disso. uhum. Fazer uma analogia, né? Tem essa sensação aí de incerteza ao longo da narrativa também, que é porque assim, ele vai combinando esses elementos surreais que podem remeter a gente a uma ideia de absurdo existencial, alguma coisa assim. Uhum. Tem essa falta de clareza nos eventos ali, né, como a gente está falando desde o começo, junto com esse ciclo repetitivo também ali. Isso aí alguém poderia dizer que talvez represente a falta de sentido também em em algumas experiências humanas, né? A gente poderia fazer essa discussão, mas eu sempre fico Ah, com, tá. tá ligado? Mas eu sempre fico com receio de estar indo longe demais no conto, né? De repente o cara aparece e fala, não, eu não pensei Sim, nada disso, sim. não, é só um cara que tá dormindo e acordando mesmo, Aham. não tem nada demais, né? Mas é isso aí, eu achei legal que... Mas é Fala. isso que se faz numa faculdade de letras, né? Quando você estuda literatura, é só isso que a gente fica fazendo o tempo todo. Ficar Tentando enxergar o inventando, que né? está além do texto, né? Uhum. É realmente o que está além do texto. Você pergunta para o autor, ele fala, não, você está viajando, né? Esse aí não é meu texto Uhum. não que você leu aí. E aí, só concluindo com relação à questão do
das frases longas, né? E aqui eu acho que encaixa tudo isso também por por uma questão de ritmo, né? Porque o começo ele é mais, como que eu posso dizer, mais agitado assim. As coisas vão acontecendo mais de forma a te impressionar e a te colocar no meio de uma coisa que é para ser confusa assim. Conforme vai terminando, você tem o tempo de respirar e de poder observar para tentar e aí volta no começo, né? Então, mas aí você pode ter esse tempo assim para poder criar sentido em tudo isso. Mas eu acho É, que é de propósito que as coisas são meio confusas mesmo no começo. uhum. Mas essa coisa das frases longas, eu não sei se ele pensou tão longe assim, mas naquele texto que você jogou lá no Telegram, né? O cara tá certo lá em dizer que um bom escritor, ele não diz exatamente assim, fica subentendido ali, que um bom escritor ele sabe usar a linguagem a favor da experiência que ele quer que o leitor tenha. Então, Uhum, por exemplo, ele fala de um texto lá que ele pode ser composto com pontos e tal, dividindo as frases no parágrafo, mas o cara é, tira os pontos finais, né? Aliás, os pontos dentro das frases, coloca vírgula, coloca traço, coloca dois pontos e tal. Eu achei que foi desnecessário aquilo lá, mas ele disse ali, eu não concordei com o que ele disse sobre esse texto, assim, mas eu entendo o que ele quer dizer e eu acho que dá para fazer isso sim. Que é você tentar fazer um texto mais longo para fazer com que o leitor leia aquele texto numa respiração só, para ele ter uma experiência sensorial que não é só da visão, né? Você está diante de uma página branca com texto preto, são só palavras, né, concatenadas ali, e você está fazendo tudo na tua cabeça. Então você não está. A gente tenta fazer essas experiências assim com texto. É por isso que a gente escolhe folha de um tipo, de uma gramatura diferente, a gente escolhe fonte de um tipo, o espaçamento do texto, diagramação, capa, se é capa dura, se é brochura, se vai ser, sei lá, ilustrado de um jeito específico, se não vai, né? Tudo isso é para dar uma sensação, é para fazer, para ter uma experiência sensorial que o livro não consegue dar, como num cinema, por exemplo, né? Você está lá na frente da tela, é só informação visual? Mais ou menos, né? Porque você consegue ver tudo que está acontecendo com o personagem e aquilo te elimina também a possibilidade de criar na tua cabeça, né? Do jeito que você preferiria. Mas eles estão te entregando pronto. Um filme bem feito, ele te entrega muitas sensações, né? Que vêm prontas já. Agora, num livro, que é só um texto, se o cara tiver com preguiça de ler, eu venho conversando isso com o Panda há alguns dias já, sobre essa ideia de que o leitor ideal ele seria aquele que ele trata do texto mais ou menos como o escritor gostaria que ele tratasse. Eu não estou falando de você descobrir qual é a intenção do autor, não é disso não, porque a gente não vai conseguir. O que está no texto é o texto. Pronto, acabou. A intenção que o cara queria com o texto, você nunca vai descobrir. Mesmo que ele faça uma entrevista, não, o que eu quis dizer foi tal coisa, mas se o texto diz outra, você perdeu, meu amigo, né? uhum, O texto acabou. Agora, é óbvio que quando você pode ter uma gentileza no texto, assim, o cara tenta te construir uma coisa, você tem que ser gentil com o texto, né? Tentar entender por que o cara tá fazendo daquele jeito ali e tal, por que ele começou de um jeito, começou de outro, por que ele fez certa descrição, que às vezes não é o jeito que você gostaria. Às vezes aparece uma lista de descrição de personagem que a gente diria que é um crime também. Mas por que ele fez assim? Esse cara ele é amador? Se ele for amador, então é o que parece mesmo, ele não soube colocar. Mas sei lá, se é um cara aí, um grande nome da escrita, por exemplo, que você tá pegando para escrever, você sabe que o cara não é um amador? Por que ele fez daquele jeito ali? Cara, então tente ser gentil com o texto e leia o texto que o cara tá colocando para você. Não leia o texto que você quer, leia o texto dele. E o cara vai te dar, às vezes, frases longas, frases curtas, vai tentar fazer você respirar de um jeito, vai colocar ganchos no final dos textos que você às vezes odeia, vai pular. Final do capítulo 1 tem um gancho, mas o capítulo 2 inteirinho não é sobre isso. Esse gancho ele é amarrado só no capítulo 4 às vezes, né? Tem gente que odeia isso, mas o cara quer fazer assim porque ele quer causar uma sensação específica. Então você tem que respeitar o texto do cara, o texto que está na tua frente, tentar ler aquele texto que está ali, primeiro, para ver se você gosta, né, do jeito que está ali. Depois você faça suas críticas, faça uma tentativa de remodelagem do texto, alguma coisa assim. Enfim, e eu acho que no caso do Bruno, ele conseguiu fazer frases que a gente acaba sendo obrigado a ler numa tacada só,
né? Porque se você respirar na hora errada ali, não que você esteja lendo em voz alta, né? Mas dá para entender isso, né? Se você dá uma respirada errada ali, trava, você vai ter que voltar na frase, vai ter que ler de novo para entender a ideia total ali, né? Mas enfim, quer Sim, comentar sobre sim. isso? Ou a gente... Não, não, eu deixo para comentar sobre isso na próxima live, então. Tá Sobre bom. essa questão Vamos quebrar o das pau na línguas. próxima live aí, vocês fiquem ligados aí.